Olá, eu sou a Isabela e essa é a apresentação do meu projeto do PIBIC 2021-2022. O projeto leva o título de Espiritualidade nas narrativas de profissionais da saúde em tempos de Covid-19. O tema escolhido vem da necessidade de entender quais foram os impactos que a pandemia teve nos profissionais da saúde e qual foi a influência da religião ou da espiritualidade nesse contexto. A pesquisa foi realizada com entrevistas semi-estruturadas e escalas como de apego a Deus e coping religioso. Todos esses instrumentos foram aplicados de maneira remota por conta das limitações que a gente ainda tinha com a pandemia. A pesquisa mostrou que os participantes que afirmaram serem religiosos ou então espiritualizados viram esses elementos como uma forma de auxílio no enfrentamento da pandemia. A maior parte afirmou que teve medo de ser contaminado durante a sua prática profissional e de transmitir o vírus para entes queridos que estavam em casa. Um ponto que foi bastante levantado também pelos profissionais foi o aumento na demanda de atendimentos. Em destaque vem a área da saúde mental. Os profissionais dessa área afirmaram que tiveram agendas lotadas e uma carga de trabalho muito maior do que eles estavam acostumados antes da pandemia. Além disso, os entrevistados reconheceram que a espiritualidade ou a religião ajudaram a desenvolver um senso de empatia e compaixão direcionado aos seus pacientes e o seu sofrimento. Do total de pessoas que responderam às escalas, 10 também fizeram parte das entrevistas e a gente encontrou algumas divergências entre os dados que foram levantados. Então, os dados quantitativos mostraram para a gente que o nosso grupo era mais espiritualizado e não religioso, enquanto nas entrevistas as pessoas afirmaram que eram religiosas. Quando a gente olha para a definição teórica dos modelos de coping e compara com o conteúdo que foi levantado nas narrativas, a gente consegue reconhecer todos os elementos que foram citados, tanto de coping positivo quanto coping negativo. Então, a gente encontrou essa consonância com a literatura pesquisada. E também ficou clara a importância da gente ter utilizado a entrevista fenomenológica, porque ela provém dados que são muito ricos em subjetividade e dificilmente a gente encontra esse nível de detalhes nos dados quantitativos. Então, a gente valoriza a experiência humana como uma fonte muito válida de dados nesse contexto. E a nossa pesquisa conclui que a espiritualidade e a religiosidade foram recursos válidos no enfrentamento da pandemia pelos profissionais da saúde, além de chamar atenção para alguns quesitos, como, por exemplo, a importância da atenção psicológica que precisa ser prestada para os trabalhadores de saúde, por conta da própria natureza dessa profissão, que está o tempo todo lidando com a dor e com o sofrimento humano. E, além disso, a gente percebeu novos espaços para temas de pesquisas futuras.